Godzilla nunca foi sobre um monstro gigante que destrói cidades, e se você achava isso até agora, você estava completamente enganado. Recentemente eu vi um vídeo em que algumas pessoas discutiam sobre filmes de monstros e como, se quisermos saber sobre o que o filme realmente se trata, basta removermos o monstro que descobrimos os temas do filme. E de fato, desde sua origem em 1954, o filme original é um retrato de um Japão pós-Segunda Guerra Mundial, traumatizado pelos horrores causados pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e com o medo constante da destruição nuclear. Com o fim da guerra, o Japão sofreu uma ocupação dos Estados Unidos de 1945 a 1952, o que acabou levando à sua desmilitarização, à adoção de uma nova constituição e à livre interferência dos Estados Unidos às políticas internas e externas do país, acabando com qualquer tipo de soberania que o Japão teve um dia e uma reindustrialização à mercê do país que os ocupava. É nesse contexto que 2 anos após o fim da ocupação estadunidense surge o primeiro filme do Godzilla, um monstro cujo surgimento nos mares do Japão se deve aos testes nucleares que aconteciam no Oceano Pacífico na época. Uma criatura terrível cuja aparência lembrava cicatrizes de sobreviventes da bomba atômica e até mesmo o formato de sua cabeça serve como uma metáfora visual ao cogumelo criado após a explosão. Esse vídeo ficou martelando na minha cabeça por alguns dias, e pra ser sincero, eu nem tinha visto o filme original até recentemente, e a minha visão preguiçosa do Godzilla era aquela de é só mais um filme de monstro gigante, eles faziam a cada 2 anos, qual que é a graça nisso? E desde 2023, quando estreou Godzilla Minus One, um filme altamente elogiado pela crítica e que até hoje eu não vi, a discussão sobre o que o monstro realmente significava e as analogias do filme voltaram à tona, especialmente o apagamento histórico e a distorção da mensagem original promovida principalmente por Hollywood, que desde 1956, quando ele estreou nos Estados Unidos, sofreu com interferências como a remoção e a alteração de diversas cenas, a inclusão de um protagonista americano e a reestruturação do filme em si, agora não mais com uma perspectiva japonesa, pois assim ele não seria um sucesso comercial. De lá pra cá, incontáveis versões do monstro foram lançadas, cada vez mais distorcendo a mensagem original. Os filmes já não carregavam mais o peso de sua primeira aparição, e foram se tornando cada vez mais banais, preguiçosos e, literalmente, apenas histórias de monstros gigantes que destroem a cidade até vir um monstro maior que eles precisam matar, e juntam com não sei o que, aí vem King Kong e... Dá pra entender a preguiça de ver esses filmes, né? É tanta coisa, tantas versões, tanto exagero pra uma história que já é meio que exagerada, que você fica com preguiça de querer acompanhar tudo. Foi então que numa manhã qualquer, numa quinta-feira chuvosa, numa das lives do Luigi, não sei se você conhece, aquele cara que faz react aqui no YouTube, ele era cabeludo antes, tem um bigodão, hoje ele tá meio careca, enfim. Ele mencionou o filme Shin Gojira, de 2016, dirigido por Shinji Higuchi e Hideaki Anno, o criador de Evangelion. Ele disse como havia gostado muito do filme, como ele voltava às raízes do Godzilla original, antes mesmo de Minus One, e deu uma breve explicação do porquê ele achava o filme ser tão bom assim. E ele falou tão bem do filme que meio que foi um incentivo pra eu ver também. E foi o que eu fiz. Eu tomei vergonha na cara, preparei uma pipoca, sentei na frente da TV e finalmente dei play no filme. Que porra é essa? Ok, essa é definitivamente a versão mais bizarra que eu já vi do Godzilla, e não foram nem 20 minutos de filme ainda. Mas eu me adiantei um cadinho. Vamos voltar um pouco. O filme começa com algumas autoridades da guarda costeira japonesa encontrando um barco à deriva sem nenhum tripulante. Logo em seguida, uma onda de tremores e vapor emergem da Baía de Tóquio, inundando algumas partes da cidade e causando comoção local. Conforme a situação progride, vemos as autoridades do governo se mobilizando para tentar descobrir do que se trata tudo isso. É um vai e vem pra lá e pra cá, muda de uma sala pra outra, entra e sai de reuniões, mas nada concreto é de fato feito. Desde o começo, o filme faz questão de destacar a tamanha burocracia para que se tome algum tipo de atitude acerca de uma situação que eles pouco entendem, mas que medidas de segurança poderiam ser tomadas de imediato. Em determinado momento, eles convocam uma reunião para que assim seja convocada uma outra reunião, apenas para que nada seja decidido, e eles retornam para a reunião anterior, trocando de salas a todo momento. Tudo muito regrado e muito burocrático. Após finalmente determinarem que se trata de fato de uma criatura, o primeiro-ministro realiza uma coletiva de imprensa com o intuito de acalmar a população, afirmando que apesar de se tratar de uma gigantesca criatura marinha, não haveria o risco dela sair do mar. Ele diz essas palavras somente para ser interrompido com a notícia de que a criatura agora se arrastava pela terra, trazendo uma onda de destruição por onde passava.
Começa então uma mobilização das forças do governo para decidir os próximos passos. E mais uma vez, vemos inúmeras reuniões sem sentido acontecendo. Em uma cena entre duas autoridades do governo, um deles diz: "É muita burocracia, cada ação exige uma reunião", no que o outro responde: "Isso faz parte da democracia". E o primeiro questiona: "Tanta burocracia para uma coletiva de imprensa?" Enquanto a criatura continua sua onda de devastação, eles tentam fazer de tudo para evitar mais danos e mortes. A evacuação da cidade é ordenada, mas por terem levado tanto tempo para tomar uma atitude, as autoridades conseguem fazer pouco pela população local, e elas se veem obrigadas a evacuar por conta própria. Em uma reunião com o primeiro-ministro, alguns integrantes da cúpula do governo argumentam que precisam mobilizar as forças armadas para ajudar na evacuação e lidar com a criatura. Para isso, seria necessário que se declarasse estado de emergência no país, algo até então sem precedentes na história do Japão, e que o próprio líder se mostra hesitante em fazer. Mesmo assim, ele ordena a mobilização do exército, que, ao mesmo tempo, se encarrega de evacuar a população e lidar com a criatura de forma a exterminá-la. E no momento em que estão prestes a atirar contra o monstro, por conta de ainda haver civis próximos ao local, eles não prosseguem e a criatura, subitamente, volta ao oceano e desaparece. Vemos então as consequências de toda aquela destruição. Ao mesmo tempo em que o país tenta voltar aos afazeres do dia a dia, o governo se organiza em múltiplas frentes para tentar lidar com a situação. Enquanto os militares cuidam da segurança dos civis e bolam estratégias para enfrentar o Godzilla quando ele reaparecer, Yaguchi, um dos personagens principais que acompanhamos até então, monta uma força-tarefa com o objetivo de estudar a criatura e entender sua natureza. E não demora muito para que eles descubram que o monstro é responsável por emitir grandes quantidades de radiação, o que desperta medo nos japoneses devido ao trauma causado pelas bombas atômicas. O filme mostra não só como o Japão reage ao Godzilla, mas também como toda a comunidade internacional se dispõe a ajudar o país a lidar com a ameaça. Em especial, vemos a atuação dos Estados Unidos em conjunto com o governo japonês, e como suas exigências colocam o país numa posição desconfortável e impotente. Essa submissão aos Estados Unidos é algo recorrente no desenrolar da trama, e um ponto de insatisfação dos japoneses que o filme faz questão de destacar a todo momento. Kayoko, filha de um senador americano e enviada do governo para auxiliar Yaguchi, é a personificação da arrogância estadunidense perante uma nação que se submeteu contra sua vontade. Mesmo assim, sem muitas escolhas, ambos os países trabalham juntos para solucionar o problema. Kayoko revela a Yaguchi que um professor de zoologia chamado Goromaki estudava mutações causadas por radiação e que ele havia previsto a aparição da criatura. Suas descobertas, contudo, foram impedidas de vir ao público pelo governo americano e ele havia desaparecido. A única coisa que restara dele eram suas anotações codificadas encontradas no barco do início do filme. Porém, antes que pudessem descobrir mais informações sobre a criatura, o Godzilla reaparece. E apesar de todo o poderio militar do Japão para tentar impedi-lo, ele permanece inabalável. Nem mesmo quando os Estados Unidos atacam sem sequer informar antecipadamente o governo japonês, o monstro parece ficar cada vez mais forte, e o que se segue é uma destruição sem precedentes. A encarnação do próprio poder de Deus. A criatura volta a hibernar, e as autoridades japonesas se veem desamparadas. Com o primeiro-ministro e sua cúpula mortos após o ataque, resta a Yaguchi e sua equipe resolver a situação antes que ela desperte novamente. E agora, eles devem correr contra o tempo, pois além do perigo da criatura, o governo americano informa ao Japão que eles pretendem utilizar armas nucleares contra o monstro dentro de alguns dias caso fracassem em suas tentativas de matá-lo. Isso desperta uma indignação nos japoneses, além de um medo intenso, mas que, subordinados como são à nação do Tio Sam, nada podem fazer contra aquele que se comporta mais como agressor do que como aliado. É o ressurgimento do trauma de uma nação, cujas cicatrizes da Segunda Guerra ainda são visíveis. Determinados a impedir que o pior aconteça, Yaguchi e Kayoko unem forças para salvar o Japão. Enquanto Kayoko tenta ganhar tempo para que as bombas não sejam jogadas, a equipe de Yaguchi apresenta uma solução para lidar com o Godzilla de uma vez por todas. Uma vez que ele funciona como uma espécie de reator nuclear em um organismo vivo, eles concluem que precisam resfriá-lo internamente. E para isso, os melhores cientistas do país criam um agente coagulante que deverá congelá-lo. E sim, eu sei, é muita ciência e eu nem sei se faz sentido, mas vamos ser sinceros aqui, você tá vendo um filme de monstro gigante e você quer falar de ciência? Para, né? Assim,
num esforço coletivo entre os cientistas e as forças militares japonesas, uma mega operação ofensiva é realizada contra a criatura horas antes dos ataques nucleares serem ordenados. E após muita destruição e dificuldade, eles finalmente conseguem administrar toda a solução coagulante e o Godzilla é, enfim, derrotado. E o Japão se vê salvo do perigo do monstro e do terror nuclear que estavam prestes a sofrer novamente. Assim que o filme acabou, enquanto rolavam os créditos, eu fiquei um tempo encarando a TV pensativo e até mesmo impressionado. Diferente dos filmes anteriores do Godzilla que eu estava acostumado, essa tinha sido uma experiência diferente e ao mesmo tempo muito boa, diga-se de passagem. Mas aí veio na minha cabeça aquele vídeo que eu mencionei antes. Tá, mas o que esse filme realmente se trata? Lembra da regra? Tira o monstro e a gente descobre os temas do filme. Pois bem, para além da analogia com a bomba atômica que a figura do Godzilla já está associada, o filme de Hideaki Anno ressignifica o monstro e a sua história com um novo e recente trauma da história do Japão, o Grande Terremoto de Tohoku. No dia 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude, o maior registrado na história do país, eclodiu no Oceano Pacífico. A região de Tohoku foi a mais afetada, mas os tremores foram sentidos por todo o país, e a destruição alcançou até mesmo a capital de Tóquio. Durante 6 minutos, o terror tomou conta dos japoneses, mas o pior ainda estava por vir. Pouco tempo após o terremoto, alertas de tsunami foram disparados para a população, estimando que as ondas que chegariam à costa teriam em torno de 3 a 6 metros. Entretanto, eles estavam equivocados. O que se viu pouco tempo depois foram ondas entre 10 e 15 metros de altura que varreram a costa leste do Japão, e mesmo com novos avisos informando a população da verdadeira escala do fenômeno, o estrago já havia sido feito. Parece familiar, né? Cidades inteiras ficaram alagadas, casas e prédios foram destruídos e milhares de pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas. Estima-se que o número de mortos esteja entre 15 e 19 mil pessoas, além de ter gerado um prejuízo de 200 bilhões de dólares. Mas não foi o fim. Ainda no mesmo dia do incidente, surgiram preocupações a respeito de 2 usinas nucleares localizadas próximas ao epicentro do terremoto. As usinas de Onagawa e Fukushima. E só de ouvir esse último nome eu imagino que você já esteja um pouco familiarizado, né? Enquanto que na primeira usina, um incêndio que havia começado foi rapidamente contido, a situação em Fukushima foi bem mais complicada. A estrutura da usina se mostrou precária diante do fenômeno e 3 dos 4 reatores que estavam operando no dia automaticamente desligaram. Os abalos, seguidos pelas ondas gigantescas, alagaram o prédio e deixaram geradores e aparelhos importantes completamente inoperantes. Dessa forma, os reatores não puderam ser resfriados e toda a situação deu início ao maior desastre nuclear desde Chernobyl em 1985. Um estado de emergência nuclear foi declarado e moradores em um raio de 30 km foram obrigados a evacuar de suas casas. No dia 12 de março, uma explosão foi registrada na usina e radiação foi liberada na atmosfera e nas águas do Pacífico. O vazamento continuou por 6 dias e os reatores só foram considerados estáveis após 2 semanas. Apesar de não terem ocorrido mortes imediatas, muitos foram afetados e uma pessoa teve sua morte confirmada em 2018 de câncer por conta de exposição à radiação. Parando para pensar no filme, as semelhanças parecem um pouco óbvias, não? Uma destruição avassaladora vinda do mar, carregando tudo em seu caminho sem discernimento algum e, de quebra, deixando um rastro de radiação por onde passa, a analogia mais clara é impossível. E lembra de toda aquela burocracia que o filme faz questão de destacar? Em uma cena logo após o primeiro ataque do Godzilla, vemos as autoridades do governo contemplando a destruição causada pela criatura. Um deles diz: aquela coisa em apenas 2 horas fez um baita estrago. Mas Yaguchi responde: não. Fomos nós que demoramos a responder. A crítica feita pelo filme reflete como o governo na época lidou com a situação de emergência. A desorganização e a lentidão por parte das autoridades e os equívocos para identificar o tamanho da gravidade do problema foram alvos de muitas críticas e que, se não fossem por eles, muitas vidas teriam sido salvas. Além disso, as intervenções de uma nação estrangeira, no caso os Estados Unidos, levantam questões de insatisfação com as instituições e um medo de perder a sua soberania diante de uma situação de emergência. Em mais de um momento do filme, os personagens se veem desamparados pela falta de ações que podem tomar para resolver os seus problemas sem que os Estados Unidos autorizem previamente. O Japão deve resolver os seus problemas. Quantas demandas unilaterais e quanto tempo dura um pós-guerra são algumas das linhas de diálogo que reforçam esse pensamento. Ao final, enquanto políticos mais velhos se mostram ineficazes, cabe a Yaguchi e sua equipe, no caso a juventude, se unir para resolver os problemas. E é o que vemos quando eles derrotam o Godzilla. Não apenas sem a ajuda dos Estados Unidos, que estavam a horas de lançar uma bomba atômica no país, como também nas soluções que eles encontram parte de símbolos nacionais.
O que mais se destaca entre eles é o origami, que é utilizado para decifrar as anotações do professor que estudava o monstro e entender como funciona o seu organismo, permitindo a criação da substância química que enfim o derrota. Shin Godzilla não é apenas um filme de monstro gigante, muito menos um remake do clássico de 1954. É uma reinterpretação de uma história clássica e de um símbolo nacional. É uma releitura atualizada que aborda temas tão importantes e caros para os japoneses, e que ao final levanta a questão: até quando o Japão ficará à mercê do verdadeiro monstro? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, que isso me ajuda demais, e nos vemos na próxima. Tchau!